Hoje é a terceira e última mensagem desta série, como viver uma vida sobrenatural, baseada na visão que o profeta teve, que Deus deu a ele, de um vale cheio de ossos secos. Eu queria ler o texto, Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer a carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir-lhes os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz com seus companheiros. Palavra do Senhor. Interessante esse texto, para que a gente possa entender melhor. Deixa eu falar um pouco sobre o contexto. O povo, a nação de Israel, ela foi invadida pelo Império Babilônico no ano 587 a.C. E boa parte, especialmente a liderança, a camada mais nobre da sociedade, foi levada para o exílio da Babilônia, e foram deixados somente os mais pobres. Era uma forma que o Império Babilônico usava para evitar rebeliões. Então eles levavam os líderes embora, aprisionados, e deixavam a população que tinha o menor poder de mobilização, que era mais a mão de obra propriamente dita. E acabavam trazendo para governar, para liderar, outras pessoas totalmente estranhas ao povo, de forma que não havia proximidade, e aquela liderança nova iria ali agir com mão de ferro e barrar toda e qualquer rebelião. E o povo estava vivendo essa situação. Os que tinham ficado na terra sem esperança, porque estavam debaixo de dominação. Os que tinham sido levados para a Babilônia também estavam desolados, porque estavam longe dos seus familiares, morando numa terra estranha, numa língua estranha, com cultura, com costumes estranhos. Então era um momento muito difícil para a história, para o povo de Israel. E o Senhor, ele queria trazer uma mensagem de esperança ao povo.
E o que foi que ele fez? Ele então traz ao profeta Ezequiel uma visão, ele leva numa visão ao profeta, e nessa visão o profeta via um vale cheio de ossos, ossos que estavam muito secos. E o Senhor diz, pergunta para o profeta nessa visão, porventura esses ossos poderão tornar a viver? E o profeta diz, Senhor, eu não sei, só tu sabes, porque tu és soberano. O fato é que esses ossos estão muito secos. E o Senhor então ele desafia o profeta e diz, então fale, profetize a esses ossos para que vivam. E o profeta então ele profetiza, e o Senhor então faz com que os ossos comecem a se juntar, osso com osso, ossos desconexos, e começa a formar os esqueletos. E depois ele profetiza, e aí vem sobre aqueles ossos os músculos, os tendões, os nervos, e se tornam corpos. E por último ele profetiza ao espírito deles, e vem sobre eles vida, de forma que eles voltam a viver e se tornam um exército. E o Senhor diz, olha, assim como aconteceu com esses ossos, que tornaram a viver, tornaram a ter vida, assim também farei com a nação de Israel, que está vivendo um momento de isolado. Vou fazê-los tornar a ter vida. E essa é uma mensagem de esperança que Deus traz ao povo de Israel. E de fato, o Senhor cumpriu a sua palavra, o povo depois voltou à sua terra natal, e hoje Israel está estabelecida como nação desde 1948, está vivendo na sua própria terra, e aquela visão foi cumprida, a palavra de Deus se cumpriu. Eu queria lhe deixar nessa manhã uma mensagem também de esperança, que você possa olhar para este momento não como uma situação final, definitiva para a sua vida, para nossas vidas, para o país, mas como um período em que nós estamos tendo a oportunidade de receber o tratamento de Deus, de repensar as nossas vidas, repensar a nossa forma de viver, para que ao sairmos dessa situação, nós possamos sair melhores pessoas, melhores como cidadãos, como pessoa e como cristãos também. E eu queria, com base nesse texto, hoje, ministrar a terceira mensagem dessa série. Na primeira mensagem, só para que você possa recapitular, nós falamos sobre as condições necessárias para se viver uma vida sobrenatural. Então nós falamos de três condições. A primeira foi que deixar-se viver, estar ao alcance, estar debaixo da mão de Deus, para que a mão de Deus possa agir na nossa vida. A segunda condição foi deixar-se ser guiado pelo Espírito de Deus, que a sua vida seja conduzida por Ele e não apenas por você. A terceira condição que nós falamos foi andar em obediência à palavra de Deus, ter a palavra de Deus como regra de fé e de prática para a nossa vida. Na segunda mensagem, nós já falamos sobre as atitudes que tem aquela pessoa que vive uma vida sobrenatural. E também falamos de três atitudes. A primeira atitude foi que essa pessoa mantém uma comunhão com Deus. Ela desfruta de uma comunhão com Deus. A segunda condição, a segunda atitude que nós falamos é que essa pessoa que vive uma vida sobrenatural, ela vê cada problema como uma oportunidade para o milagre de Deus acontecer na sua vida. Ela olha a situação não como a definitiva e final, mas como uma oportunidade de Deus intervir e de fazer um milagre. E a terceira atitude que nós falamos foi com a pessoa que vive uma vida sobrenatural, ela não se deixa influenciar pela lógica humana. Ela não está limitada simplesmente à lógica, ao racional, aquilo que os seus olhos veem, aquilo que a sua mão toca, mas ela vive uma dimensão sobrenatural, que é a dimensão da fé, em que
ela não está abrindo mão da sua racionalidade, mas ela não está presa única e exclusivamente à sua racionalidade. Então hoje eu gostaria de falar agora não mais sobre os pré-requisitos, as condições de uma vida sobrenatural, não mais sobre as atitudes de uma vida sobrenatural, mas falar sobre as consequências de quem vive uma vida sobrenatural. Veja que essa série, ela tem um objetivo claro. Qual é o objetivo? É de nos mostrar como viver essa vida sobrenatural que Deus tem para cada um de nós. Entendendo que essa vida sobrenatural é, como o próprio nome está dizendo, é uma vida além do natural. O natural é comer, beber, brincar, se divertir, é a vida biológica. Mas nós seres humanos, como a coroa da criação, Deus nos chamou para viver uma vida além do natural. Além dessa vida que os animais, as plantas, os seres vivos vivem. Viver uma dimensão espiritual, porque há dentro de nós o Espírito que foi criado e colocado por Deus para se relacionar com Ele. E é isso que nos distingue do restante da criação. Então, veja, primeiro nós falamos sobre as condições, os pré-requisitos para se viver essa vida. Segundo, nós falamos sobre as atitudes de quem já está vivendo nessa vida. E hoje nós queremos falar sobre as consequências de se viver essa vida. Então, se você quer depois recapitular e ver, visite lá a nossa página no YouTube ou acesse a página do Facebook na igreja, que você vai ver as mensagens anteriores. Então, vejamos quais são as consequências de se viver uma vida sobrenatural. A primeira consequência de se viver uma vida sobrenatural é que nós experimentamos uma mudança nas nossas prioridades. No versículo 2 do texto que nós lemos, o profeta diz que o Senhor o levou de um lado para o outro. Ou seja, o profeta ele passou a agir não mais com base nos seus desejos, fazendo apenas aquilo que eram os seus planos, mas ele ficou à mercê do agir de Deus. Em outras palavras, ele teve a sua agenda desprogramada na terra para ser reprogramada no céu. Por quê? Porque ele passou a ter uma mudança nas suas prioridades. Ele passou a viver em função de algo que ele não vivia antes. Quando nós estamos vivendo uma vida sobrenatural, a agenda de Deus passa a ser a nossa agenda. As prioridades de Deus passam a ser as nossas prioridades. Jesus, ele dizia que a sua comida, lá em João 4,34, que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus ele vivia a prioridade na sua vida, que era fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Comida fala de vida, fala de existência, fala de subsistência, fala de sobrevivência, fala daquilo que é importante e essencial para a nossa vida, para viabilizar a nossa vida. Sem comida ninguém vive. E Jesus dizia, olha, a minha comida, aquilo que me sustenta, aquilo que me move, é fazer a vontade do meu Pai. A minha prioridade é fazer a vontade de Deus. Paulo também, a Bíblia Sagrada nos diz que ele se esforçava para cumprir a missão que Deus lhe havia entregue. Ele tinha uma prioridade na sua vida, que era cumprir a missão que ele havia recebido de Deus. Ele diz lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o meu ministério, o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da Graça. Paulo dizia, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, eu não acho a minha vida importante demais, a única importância que tenho
é que eu cumpra a vontade de Deus, que eu cumpra o chamado de Deus, que eu viva para realizar a vontade daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim nós poderíamos falar de N exemplos na Bíblia, de pessoas que, uma vez que tiveram experiência com Deus, passaram a viver essa vida sobrenatural, elas tiveram a sua agenda totalmente mudada, as suas prioridades mudadas. E eu quero deixar o último exemplo do diácono Filipe, no Novo Testamento, lá em Atos, que ele estava em um determinado lugar, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, e o Senhor o trasladou, o Senhor tirou ele de onde ele estava para fazer uma outra missão, porque ele vivia em função das prioridades de Deus. Olha o que é que o texto diz em Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém até Gaza, porque ali Filipe iria encontrar o eunuco e iria pregar o evangelho para aquele eunuco. E aquele eunuco, quando ele ouviu a mensagem, ele entendeu, ele abriu o coração e ele quis se batizar para confirmar a sua fé. E Filipe então batiza aquele homem ali nas águas, e no versículo 36 diz que quando saíram da água, o Espírito do Senhor o arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não mais o viu, e cheio de alegria seguiu seu caminho. Filipe foi levado de um lado para o outro, porque a sua agenda estava sendo a agenda de Deus. Quando nós estamos vivendo uma vida sobrenatural, nós priorizamos a Deus na nossa vida. Portanto, eu queria lhe estimular, meu querido, nessa manhã, a deixar, assim como o Senhor fez com o profeta, de levá-lo de um lado para o outro, assim como o Senhor fez com Paulo, de cumprir a sua missão, assim como o Senhor fez com Jesus, de fazer a vontade do Pai, e de Filipe, de desempenhar o seu trabalho, que você possa se deixar levar pelo Senhor, que você aprenda a descansar, que você aprenda a planar em Deus, a estar no Senhor, para que o Senhor ele possa ditar a tua vida, a tua agenda, as tuas prioridades, os teus propósitos. Ao invés de você ficar ansioso sobre o que é que você vai fazer, como é que vai ser a sua vida, descanse em Deus. Coloque o Senhor como prioridade na sua vida. O apóstolo Paulo mesmo disse lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, descanse no Senhor, priorize o Senhor e deixe o Senhor guiar a sua vida. Permita que a sua escala de valores seja a escala dos valores do reino de Deus e não dos valores desse mundo. Quando você muda a sua prioridade, a sua escala de valores também muda. Deixe que o Senhor dite a sua vida, deixe que a sua agenda seja estruturada, seja feita, levando em conta os valores e os interesses de Deus e não os seus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia Sagrada nos diz que nós somos como soldados, alistados para o exército celestial, alistados para o povo de Deus, para o reino de Deus. E Paulo diz o seguinte, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, que nenhum soldado, estando em serviço, se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Então, um soldado convocado, a sua prioridade não é mais a sua vida, mas é a missão para a qual ele foi designado. Ele vive em função daquela missão. Ele está alistado e agora os interesses é de desempenhar bem o seu papel ali naquele exército para onde ele foi alistado. Paulo fala em Romanos no capítulo 6
Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Nós temos as nossas prioridades mudadas e nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. A nossa vida, ela tem que ser vivida para Deus e não mais para o pecado, não mais para as coisas dessa vida, não mais para as coisas desse mundo, porque as nossas prioridades foram mudadas. Portanto, eu quero lhe estimular a seguir a sabedoria de Deus e não a sabedoria deste mundo. No mundo nós temos muitas pessoas com muito conhecimento da sua área de atuação, mas poucas com sabedoria, porque há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é aquilo que a gente adquire nos livros, é aquilo que a gente estuda, é algo que a gente adquire simplesmente por estudar, por se aperfeiçoar. Sabedoria é algo que não se aprende simplesmente nos livros, mas é algo que nos é dado na vida. E especialmente a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque existe sim a sabedoria também deste mundo, mas eu quero lhe estimular a ser sábio em Deus, a ter a sabedoria do Senhor. Olhe o que é que Paulo fala quando ele descreve a sabedoria de Deus, como ela é profunda. Quando ele diz lá em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quão profunda é a sabedoria de Deus, que ela é insondável, que o homem não consegue entender, o homem não consegue captar. Só quem tem o Espírito Santo de Deus é que consegue. Portanto, você precisa se achegar a Deus, ter o Espírito de Deus para ter acesso à sabedoria de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria deste mundo é uma sabedoria louca. 1 Coríntios 1:20 diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Em 1 Coríntios 3:19, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. A sabedoria deste mundo é louca, meu querido. Entenda, somente em Deus há a verdadeira sabedoria. A sabedoria deste mundo, a Bíblia diz que ela é diabólica. Tiago 3,15, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Eu quero lhe dizer que se você quiser conhecer a Deus apenas com base na sabedoria deste mundo, você nunca irá conhecê-lo. Nunca a sabedoria deste mundo trará o conhecimento de Deus. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos diz, lá em 1 Coríntios 1:21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Viver com Deus, colocar a Deus como prioridade, é você contrariar um pouco essa lógica humana. Por isso que a sabedoria de Deus às vezes parece loucura para este mundo. Por quê? Porque os valores de Deus são diferentes. Os valores de Deus são geralmente contrários aos valores desse mundo. Para citar só um exemplo, o que é que esse mundo diz? Para você ter, você precisa acumular, guardar, poupar. Deus diz, não, para você ter, você precisa dar. Porque ele diz, dai e dá-se-vos-á.
Então, só para ficar em um exemplo, como os valores são diferentes, por isso que se chocam, por isso que não dá certo. E se você quiser viver a vida sobrenatural, você vai precisar mudar suas prioridades, para que a sabedoria de Deus venha sobre você, para que os valores de Deus possam permear a sua vida, e você possa viver um tipo de vida diferente da vida deste mundo. Ainda que você seja ridicularizado, ainda que você seja objeto de chacota dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus parentes, não importa. É importante que você possa voltar-se para Deus e ter a sabedoria de Deus. A segunda consequência de se viver uma vida sobrenatural é que quando você vive uma vida sobrenatural, você adquire mais intimidade com Deus. Você adquire uma familiaridade com os assuntos do céu e não da terra. No versículo 2, o texto diz assim: e pude ver que era enorme o número de ossos naquele vale. O profeta, ele teve aquela visão, o profeta teve aquela revelação, e ele conseguiu discernir a vontade de Deus. Depois que o Espírito de Deus dominou o profeta, estabelecendo para ele uma nova agenda, mudando as suas prioridades, de levá-lo de um lado para o outro, ele conseguiu ver aquilo que antes lhe era oculto, aquilo que antes ele não conhecia e que lhe foi revelado nessa visão. Foi necessário o profeta deixar-se dominar para poder enxergar. E aqui eu quero lhe contar o segredo. Se você quiser enxergar as coisas de Deus, se você quer aumentar a sua intimidade com Deus, se você quer conhecer mais o Senhor, a primeira coisa que você precisa fazer é se render, é se deixar dominar, é se deixar levar pelo Senhor. Por isso que ele disse: o Senhor me levou de um lado para o outro. Que é isso? Deus mudou as suas prioridades. Quando Deus muda as suas prioridades, aí você entra numa dimensão nova, que você não conhecia antes. E é nessa nova dimensão que Deus te leva, que você começa a entender as coisas de Deus. É que as coisas de Deus começam a fazer sentido para você. Mateus, no capítulo 12, no versículo 24, nos mostra que um grupo religioso, no tempo de Jesus, eles tinham religião, mas eles não tinham entendimento espiritual. Olha o que é que o texto diz. Jesus respondeu para eles, para os saduceus: vocês estão enganados, pois não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Os saduceus, eles conheciam muito a religião, sabiam muito das regras, mas eles não conheciam a Deus. Sabe por quê? Porque eles queriam se relacionar com Deus do jeito deles. Se o profeta não tivesse se deixado levar pelo Senhor, se ele não tivesse se rendido a Deus, ele não iria ter aquela visão. Para você ter a visão das coisas de Deus, é necessário que você se submeta a Deus primeiro, que você se renda a Deus. O apóstolo Paulo, ele era um homem extremamente zeloso. Ele chamava-se de fariseu dos fariseus, instruído aos pés de Gamaliel, um dos rabinos mais famosos da sua época. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha o conhecimento da lei, da letra da lei, mas lhe faltava o entendimento no espírito. Ele era zeloso, sim, mas lhe faltava o entendimento. E esse falta de entendimento na sua vida
impedia de que ele enxergasse a Deus, que ele se aproximasse do Senhor. E por conta disso, ele passou a agir contrário à vontade de Deus, pensando que estava obedecendo ao Senhor. E ele se levantou para perseguir a igreja que estava no seu nascedouro, os servidores de Jesus. Olha o que é que diz lá em Atos, no capítulo 9, versículo 45. Quando Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir a igreja, o Senhor apareceu a ele. E o texto diz que Paulo caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Veja bem, Paulo estava numa missão, em tese, a serviço de Deus, mas ele estava, na verdade, era perseguindo a Cristo, porque estava perseguindo os seguidores de Cristo. Quantas coisas na história já foram feitas em nome de Deus, sem ter nada a ver com Deus? Em nome de Deus já se matou, em nome de Deus já se fez sofrer, em nome de Deus já se perseguiu, em nome de Deus já foram feitas as maiores atrocidades. E Deus não estava no meio disso. Se você quiser intimidade com Deus, se você quiser conhecer a Deus, você precisa se render a Ele. Não nas suas regras, não do seu jeito, mas do jeito dele. Porque com Deus as regras são as dele e não as nossas. Paulo, depois que ele teve essa experiência, que ele se converte, ele próprio reconhece que em Israel muitos tinham zelo, eram zelosos da lei, com a religião, mas não tinham entendimento. Olhe o que foi que ele disse lá em Romanos 10, a partir do versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento. Então, deixa eu lhe dizer, meu querido, não se contente em ser um religioso, não se contente em ser um frequentador de igreja, não se contente em simplesmente ter uma expressão religiosa fruto de uma tradição familiar que você recebeu dos seus antepassados. Ah, porque eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Ok, é uma escolha. Mas ter religião não significa conhecer a Deus. Se você quer verdadeiramente conhecer a Deus, você precisa se voltar para Ele em espírito e em verdade e dizer: Deus, eu não quero religião, eu quero te conhecer, revela-te a mim. Porque quando você se volta para Deus, você começa a viver uma vida sobrenatural, você começa a adquirir intimidade. É assim a vida normal, é a vida natural. Duas pessoas estranhas se conhecem, começam a se enamorar, a se gostar, começam a conviver, depois avançam nesse compromisso, casam, e depois de anos de convivência, eles têm um conhecimento um do outro que eles não tinham lá no começo. Por quê? Porque eles caminharam juntos durante muito tempo, e aquilo estreitou os laços, e aquilo fez com que um conhecesse o outro, os trejeitos do outro, a mania do outro, os costumes do outro. E depois de tanto andarem juntos, eles já se conhecem só pelo olhar, só pela atitude. Um consegue identificar quando o outro está triste, quando o outro está alegre. Meu querido, se você quiser vida com Deus, você precisa se dispor a andar com Ele. A consequência de você viver uma vida sobrenatural é que você, com o passar do tempo, no seu caminhar com Deus, você vai adquirindo uma intimidade, uma sabedoria. O Espírito de Deus vai falando a você, você vai se tornando mais sensível a Deus, de forma que
você vai sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para que possamos ver, é necessário transcender, é necessário ir além. Quantas pessoas, estão cegas, porque só querem executar a sua vontade, os seus desejos, os seus projetos. Enquanto você estiver nessa, você nunca vai experimentar a intimidade de Deus. Jesus fala lá em João 11:40. Diz: então disse-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Você precisa crer para ver a glória de Deus. A intimidade com Deus, ela abre as portas da revelação para a sua vida. Eu vou repetir. A intimidade com Deus, ela abre as portas da revelação de Deus para a sua vida. O salmista disse lá no Salmo 25, no versículo 14, que o Senhor, ele confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus não vai revelar os seus segredos para qualquer um. Deus não vai dar a conhecer a sua aliança a quem não lhe teme, a quem não lhe ama. Porque Deus não vai desperdiçar as suas verdades. Existe uma expressão chamada de jogar pérola aos porcos. O que é jogar pérola aos porcos? É você dar algo precioso que o porco não entende. Se você jogar uma mão cheia de pérolas aos porcos, o que vai acontecer? Ele vai olhar, vai cheirar, mas não vai comer, vai deixar. Agora, se você joga uma mão também cheia de milho para o porco, ele vai cheirar e ele vai comer o milho. Quem tem mais valor, o milho ou a pérola? Financeiramente, a pérola tem mais valor. Só que o porco, ele não consegue discernir. Então, a expressão jogar a pérola aos porcos ficou conhecida exatamente por isso. De você dar algo que a pessoa não valoriza porque ela não entende, não discerne o valor daquilo que está recebendo. E Deus não vai dar as suas coisas, os seus segredos, o seu conhecimento para a pessoa que desdenha dele, para a pessoa que dá de ombro, para a pessoa que não valoriza. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. A minha pergunta para você nessa manhã é: o que é que está lhe prendendo? O que é que está lhe prejudicando de ter uma visão de Deus, de conhecer ao Senhor? Entenda que enquanto você estiver resistindo, enquanto você não se permitir conduzir por Deus, você não vai conhecer aquilo que Ele tem para você. E aqui eu quero dar uma palavra para você que está na igreja, que já faz um tempo que frequenta cultos, que já está em reuniões e que você está marcando passo porque você muitas vezes não se permite deixar conduzir pelo Espírito de Deus e você não adquire intimidade com as coisas de Deus, porque você quer seguir a Deus do seu jeito, porque você quer estabelecer as suas regras, porque você não prioriza a Deus. E se você não prioriza a Deus, se você prioriza o seu lazer, o seu futebol, o seu hobby, se você prioriza qualquer outra coisa, meu querido, que não seja o Senhor, eu quero lhe dizer que você não vai conhecer a intimidade de Deus. Você não vai adquirir familiaridade com os assuntos do céu. E o que é pior é que se você não valoriza, se você não dá valor, o maior prejudicado é você mesmo. Porque você deixa de desfrutar aquilo que Deus tem para você. A obra de Deus, ela não vai parar por sua causa, pela minha causa. Ela não está limitada a mim e nem a você.
A obra de Deus não vai parar porque a sua visão está limitada e não lhe permite ver o sobrenatural de Deus. Se você não quer, se eu não quero, Deus levanta outros que querem. Deus se revela a outros que querem. Porque Ele não vai contender para sempre com o teu espírito. Deus não vai ficar nesse jogo de disputa. Ele te chama: vinde a mim, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Apocalipse 3:20 diz que hoje, se ouvides Ele batendo na porta, e se você abrir a porta, Ele vai entrar na sua casa, vai cear com você. E essa palavra não é para aquela pessoa não convertida, é para a pessoa convertida. Ele bate a porta, querendo intimidade conosco. Se nós não somos sensíveis, se nós não entendemos, se nós não queremos, se nós não valorizamos, o Senhor, Ele procura outros. Porque a Bíblia diz que Deus quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E por fim, a terceira consequência de quem vive uma vida sobrenatural é que ela percebe sem distorção a realidade ao seu redor. No versículo 2, o profeta viu que os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, o profeta teve uma visão exata dos ossos. Ele não foi traído por uma visão equivocada, uma percepção equivocada da realidade ao seu redor. Quando nós vivemos uma vida sobrenatural, Deus nos dá discernimento, Deus lança luz sobre a nossa vida, de forma que a gente começa a ver coisas que a gente não via antes. A nossa percepção, ela se abre, ela se aperfeiçoa, porque antes nós estávamos como cegos, mas agora nós começamos a ver realidades espirituais que nós não víamos antes. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele estava indo perseguir a igreja, Deus se revelou a ele no caminho de Damasco, ele teve uma experiência com Deus, mas o Senhor, Ele colocou umas escamas nos olhos de Paulo naquele momento, e ele foi levado para uma casa, e Deus levanta uma pessoa para ir até Paulo, orar por Paulo, para que essas escamas dos olhos de Paulo caíssem. Olha o que aqui ele diz que aconteceu a partir dessa experiência com Deus. Atos 9:17. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como que escamas caiu dos olhos de Paulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. As visões passaram a acompanhar o ministério de Paulo. Caíram as escamas dos seus olhos. Por quê? Porque o Senhor trouxe a ele a um novo patamar. Trouxe a um novo patamar de comunhão, de intimidade com o Senhor. Tanto é que em Atos, no capítulo 18, no versículo 9, olha o que é que o texto diz. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo. Olha, Paulo começou a ter visão das coisas de Deus. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Deus deu uma visão a Paulo, que ele deveria pregar e não se intimidar aonde ele estava, porque o Senhor, ele tinha um propósito de salvar a vida naquela cidade através de Paulo. Meu querido, Paulo experimentou andar nessa visão, nesse sobrenatural, de um homem religioso, ele passou a um homem consagrado, servo, conhecedor de Deus e da intimidade do Senhor. Eu quero lhe estimular a que você ande nessa dimensão sobrenatural, porque se você andar nessa dimensão sobrenatural,
você não será confundido e você não ficará distraído com as coisas do mundo ao seu redor. Infelizmente, hoje, muitos cristãos vivem uma vida que não é vigilante, não vigiam, não estão atentos, e por conta disso, a sua visão, a sua percepção da realidade fica prejudicada. Esses cristãos que não estão vivendo uma vida vigilante, não estão aos pés do Senhor, eles sofrem consequências. Eles adotam práticas e valores que ofuscam a diferença entre o ímpio e o justo. Aquilo que diferencia uma pessoa que serve a Deus entre uma pessoa que não serve a Deus, essas pessoas não conseguem viver uma vida que mostre ao mundo a diferença que Cristo faz em suas vidas. Olha em 2 Coríntios 6,14, Paulo diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Meu querido, se você não vive a vida que Deus tem para você, se você não tem discernimento, se você não se entrega, se você não adquire intimidade com Deus, você não tem uma percepção espiritual e você vai viver uma vida, muitas vezes, de comportamento que não é de luz, mas de trevas. E a Bíblia diz: olha, você não pode viver assim, porque não existe comunhão entre luz e as trevas. Tem que ter um diferencial, tem que ter algo que diferencie a sua vida. Outros acabam gastando o seu tempo e energia em coisas que perecem, em coisas que não satisfazem, em coisas passageiras, que priorizam mais o pão deste mundo do que o pão do céu. Olha o que o Senhor diz lá em Isaías, em 55, versículo 2: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não alimenta, naquilo que não enriquece? Busque, gaste seu tempo e a sua energia em coisas que lhe alimentem, que lhe edifiquem. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 31 até o 33, Jesus ele fala claramente qual deve ser a nossa prioridade. Ele diz, versículo 31 de Mateus 6: portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Bem próprio para os nossos dias. Que haveremos de comer, que haveremos de beber, que haveremos de vestir. O Senhor diz: olha, priorize o reino de Deus, e você vai ter o que comer, o que beber e o que vestir, porque você vai estar com as prioridades corretas. A sua visão da realidade vai ser apurada. Você não vai se deixar confundir nem enganar, correndo atrás daquilo que as pessoas que não conhecem a Deus correm, somente atrás das coisas que podem satisfazer o corpo, e o seu espírito morrendo à míngua. Saiba que o seu corpo vai um dia se desfazer, mas o seu espírito é eterno, e é este que você tem que alimentar como prioridade. Muitos cristãos estão vivendo a vida somente considerando o presente e esquecendo-se da vida futura que o Senhor nos prometeu. Jesus, ele prometeu morada no céu. A vida não é só essa. O tudo da vida não é só essa dimensão. Jesus, ele disse lá em João, no capítulo 14, no versículo 2, ele disse: na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo,
para que vocês estejam onde eu estiver. Então, viva não apenas para o presente. Olhe a dimensão futura. Olhe aquilo que Deus prometeu para nós. Uma vida eterna, uma morada eterna. Não queira se eternizar aqui nessa dimensão, porque você não vai fazer, não vai conseguir. Você pode talvez até prolongar os seus dias cuidando da sua saúde, da sua alimentação, mas você não vai poder viver para sempre aqui. Na verdade, nem prolongar os nossos dias nós podemos, porque o Senhor disse que quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura. Em outras palavras, pode acrescentar um dia à sua vida. O que você pode fazer é dar melhor qualidade de vida aos seus dias, mas isso não significa que os seus dias serão prolongados, porque a nossa vida pode ser ceifada a qualquer momento. A Bíblia Sagrada nos diz que Abraão, ele aguardava uma herança eterna, não aqui apenas dessa terra. Deus fez promessa a Abraão de dar uma terra a ele e a sua parentela, mas Abraão se firmava. A sua esperança não era essa terra que ele recebeu de herança, mas era a pátria celestial. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 10, diz: porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é o próprio Deus. Paulo também, irmãos, ele vivia na expectativa da eternidade. Por isso que ele falou em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 23 e 24: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Paulo lhe dizia: olha, o meu desejo é partir e estar com Cristo, mas se ele não me levou ainda, é porque eu tenho uma missão aqui para desenvolver junto a vocês. Ele vivia dividido entre a terra e o céu. O seu coração anelava as coisas de Deus, mas enquanto Deus não o levava, ele desempenhava a sua missão aqui na terra. Tanto que ele fala em Filipenses 3:20: mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Meu querido, eu queria encerrar essa palavra lhe estimulando a se aproximar do Senhor, a viver uma vida sobrenatural. Se você estiver vivendo a sua vida sobrenatural, as consequências vão acontecer na sua vida. Suas prioridades vão mudar. Você vai adquirir mais intimidade, familiaridade com as coisas de Deus. E você vai ser uma pessoa com discernimento, com uma leitura mais precisa da realidade, porque o Espírito de Deus vai te dar sabedoria, visão e entendimento. Portanto, eu quero lhe desafiar a viver nessa dimensão do sobrenatural, para experimentar todo o potencial de Deus para a sua vida. Que o Senhor, nessa manhã, Ele te abençoe e que o seu Espírito esteja se movendo na tua vida, te levando a viver uma vida sobrenatural. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.